Vamos falar de Vasco agora. Depois a gente volta com outros assuntos, porque tem novidades sobre técnico e também sobre o Felipe Coutinho aí, né? Uma notícia que saiu aí, alguns portais, a gente vai falar sobre isso também. Inclusive, aí a gente olha o chat, Edmundo, a gente vê aquela mesma história lá, por exemplo, o professor Samuel, fora Paulo Brax. Aí aí o Helder, 777 é um fracasso. Acho que, cara, o pessoal tá desanimado. Oi, fala, Edmundo. O nosso querido amigo Fábio Azevedo, ele é muito melhor informado de Vasco do que eu e você juntos, né? Sim, com certeza. Ele falou que o Paulo Brax chegava ontem da Europa com novidades. Chegou. Passaram 24 horas que ele já chegou e novidade é zero. A única notícia que eu li hoje no Net Vasco foi que o Paulo Brax havia tido um encontro com o Barbieri. Sim. Só. Era essa a única notícia. Mas, cara, pode encontrar com todo mundo. Daí a contratar, daí a torcida ficar feliz, daí ser o técnico que o Vasco, que a torcida do Vasco espera. Eu tô com a galera aqui do chat. Ou eles nos surpreendem muito, ou foi uma grande enganação essa venda para 777. Porque, cara, eles estão meio que cagando para o Vasco da Gama, sabe? E acho que escolheram as pessoas erradas, as pessoas que não têm nenhuma relação com o Vasco. O próprio Luiz Melo e o Paulo Brax. Zero relação com o Vasco. Não sabem a grandeza do Vasco, o amor da torcida do Vasco da Gama com o clube. E, cara, estão levando como uma empresa qualquer. E o Vasco é muito maior que isso. A paixão do Vasco é muito maior do que isso. E, cara, eu estou extremamente decepcionado. E a menos que eles me surpreendam e façam aí contratações fantásticas. Cara, em relação ao Felipe Coutinho, aproveitar para emendar, o Felipe Coutinho operou, por isso ele está fora da Copa. E aí é o que me chateia, tá? Adoraria ver o Felipe Coutinho no Vasco, mas parece que estão oferecendo para ele vir aqui se recuperar. Aí é sacanagem. Entende o meu ponto de vista? Sim, mas até aproveitando, Edmundo, que você falou disso agora, saiu a notícia em alguns portais, todos os portais do Flamengo, claro, mas tem jornalistas envolvidos também em um desses portais. Aliás, eu vou até procurar aqui, mas são alguns, tá? Que o Flamengo estaria monitorando Felipe Coutinho e já estaria com conversas ali com o clube inglês para tentar trazer ele para o Flamengo. Aí, cara, seria mais um golpe para a torcida do Vasco, né, Edmundo? Já que você já falou do Felipe Coutinho, já vamos falar sobre esse assunto. Claro que não é notícia oficial, ninguém vai confirmar. Se a gente falar com o Flamengo, o Felipe Coutinho, mesmo que tenha conversas, eles não vão confirmar para a gente. Então, não adianta a gente querer apurar nesse sentido, porque quem falou foi que procurou o entorno, como a gente sempre fala aqui, né, gente? Já vou colocar o pessoal que tá mandando mensagem aqui, tá? Fica tranquilo, pessoal. E aí, seria um golpe muito, muito forte pro Vasco, o Coutinho indo para lá, né? O Felipe Coutinho tem um empresário na Europa e tem um empresário, um cara que o acompanhou desde criança, se chama Cacau. Cacau é um cara muito querido aqui no futebol brasileiro. Ele foi, por muito tempo, auxiliar do Paulo Angione, então já trabalhou no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, no Palmeiras. É um cara aí. Depois ele conheceu o Felipe Coutinho, saiu da gestão de futebol e foi ser empresário. É um cara que está toda hora aqui no Rio de Janeiro. É possível que alguém tenha procurado ele para perguntar: e aí? Como é que a gente faz para trazer o Felipe Coutinho? O problema principal: salário do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho ganha cerca de 20 milhões de euros por ano. A gente está falando aí de quase 2 milhões de euros por mês. A gente vai chegar aí a 10, 12 milhões de reais mês. Isso ninguém vai pagar. O que eu ouvi de bastidores é que, com a contusão dele, o futebol inglês ele é muito rápido
muito disputado, muito físico, que talvez o time dele pudesse emprestá-lo para o Brasil por uma temporada, para ele se recuperar e ele ficar... O primeiro momento é para se recuperar fisicamente e depois jogar alguns jogos. Hoje, quem oferece a melhor estrutura aqui no Rio de Janeiro de departamento médico é o Flamengo. Talvez por isso essa oportunidade. Estou falando só de orelhada das coisas que eu ouvi. Sim. Mas claro que seria um golpe muito grande se a 777, Luiz Melo, Paulo Brax, se essa galera aí, que não conhece nada de Vasco, pelo menos tentar entender qual é essa situação. Exatamente. O Rodrigo está mandando aqui 24 horas que ele chegou. Alguém tá mentindo porque foi dito que ele chegou ontem à noite. Cara, o Rodrigão, não vamos levar tudo ao pé da letra, cara. Fica tranquilo, fica calmo. Eu vejo que você está sempre no chat com a gente, acompanhando, a gente agradece. Inclusive, peço para você deixar o like, mas fica calmo, cara. 24 horas a gente não está levando ao pé da letra. Ele chegou ontem, hoje já é outro dia, entendeu? E até agora ninguém falou nada. Ele disse que já ia chegar com novidade. Então, até agora, nada. Paulo Brax não falou nada. Mas eu só não entendi por que esse Rodrigo defende tanto o Paulo Brax. Qual é o interesse dele? Ou é para defender o Paulo Brax e o Luiz Melo, ou é contra mim, ou contra nós. E se for contra nós, Rodrigo? Na verdade, ele fala algumas coisas, depois ele fala que está tumultuando, aí ele fala que não. O problema não é esse. O que eu estou deixando que às vezes as pessoas, o que eu falo, o chat vira um telefone sem fio. Ninguém falou ao pé da letra, faz 24 horas. Não, é porque foi ontem que ele chegou, hoje é um novo dia, até agora a gente não viu nenhuma novidade, e é muito provável que hoje não tenha ainda, né? Por causa do jogo do Brasil, não sei, de repente ele daqui a pouco sai uma notícia, a gente não sabe. O que a gente fala bastante aqui é sobre comunicação, né? A comunicação do Paulo Brax, por que ele não faz uma coletiva de imprensa para explicar o que está acontecendo? Porque está todo mundo confuso. E a gente vê, principalmente, né, Edmundo, aqui no nosso chat, que tem a maioria vascaíno, o pessoal está revoltadíssimo. Por quê? Porque ninguém fala nada. Então o pessoal começa a falar, pô, é golpe? O que está acontecendo? Não vai ter contratação? Esse é o problema, né, Edmundo? Cara, o mais importante é que a gente está todo mundo no mesmo barco. A gente é pró-Vasco. Exatamente, cara. A gente é pró-Vasco. E o que a gente critica aqui é a falta de comunicação e principalmente a falta de contratação. Porque essa SAF prometeu que o Vasco nunca mais jogaria um Vasco-Flamengo com desnível técnico. E se tudo as coisas andarem como elas estão, o próximo Vasco-Flamengo vai ter desnível técnico. Isso é uma verdade. É só isso que a gente está dizendo. Promessas que não foram cumpridas. E como as promessas não foram cumpridas, ninguém chega para falar diferente, porque se ele chega ontem e fala, pessoal, torcedor vascaíno, pode ficar tranquilo, estamos trabalhando isso, né? na surdina e nós vamos ter um time foda. Cara, eu ia chegar aqui e bater palma, não é nada pessoal, não. Não é nada pessoal, não. É só uma questão de ansiedade de ver o meu time novamente competitivo. Exatamente, por isso que eu falo, a gente não está passando pano para ninguém, né? Algumas pessoas falam isso, e a gente não está querendo tumultuar também ambiente nenhum. O que a gente quer é uma posição. Eu até falei aqui com o Edmundo, com o Fábio Azevedo, com o Vasco Connection, por exemplo, que participa com a gente aqui, o Edu, grande abraço para o Edu, canal sensacional também, que a gente queria conversar com ele, saber o que está acontecendo, porque, cara, já faz 2, 3 meses que a gente não tem nenhuma palavra. Inclusive, todas as notícias que estão saindo, Fábio Azevedo vai falar com a gente. Eu pego e falo com o assessor de não sei aonde. Do Vasco, diretamente, a comunicação está absurdamente ruim. Esse é o problema. É o novo estilo de trabalho da SAF, é o novo jeito, não sei o que lá, tal. Beleza. Se tivesse com contratações, que nem o Botafogo, os torcedores reclamam também desse tipo de comunicação. Só que lá eles contrataram rápido, agiram, tentaram fazer um time competitivo, estão aos poucos se ajeitando. O Vasco não contratou, ninguém fala nada. A torcida fica esperando, todo mundo está revoltado aqui, com medo do que está acontecendo, né?